Judas não se arrependeu, ele sentiu remorso. São coisas diferentes. O arrependimento ele é sempre um movimento de humildade, o remorso é sempre um movimento de orgulho. Né? Em que sentido? Veja, quando eu fico me remordendo, né? quando eu tenho remorso, eu não tenho remorso porque eu olho o mal que eu fiz. Eu não tenho remorso porque eu vejo o dano que eu causei ao outro. Eu tenho remorso porque eu vejo a minha pequenez diante do mal que eu fiz, a minha incapacidade, e de certo modo o meu orgulho sofre, dizendo como é que eu fui fazer uma coisa dessa. Então no remorso o movimento é de fora para dentro, os vetores são de fora para dentro, porque no remorso quem importa é a pessoa que causou o dano. No remorso quem importa sou eu. E aí nós temos um grave problema do desespero, porque se quem importa sou eu, tudo é medido a partir de mim, e muitas vezes o dano que eu causei é muito maior do que eu, logo eu não tenho como consertá-lo. Então todo movimento do remorso é um movimento de orgulho de fora para dentro. O movimento do arrependimento não. O movimento de arrependimento é um movimento de humildade de dentro para fora, porque o amor é um vetor para fora. Então, no arrependimento, eu percebo o mal que eu fiz, mas eu não me escandalizo diante da minha capacidade de fazer mal, porque eu sei o meu próprio tamanho. Então o cara não fica, meu Deus, como é que eu fiz isso? Não é essa a pergunta fundamental. Entende como o cara do remorso fica? Não é isso que acontece, porque não é você que importa tanto. O que importa é exatamente o outro. Assim, como é que você fez mal àquela outra pessoa? Como é que aquela outra pessoa está se sentindo? Como é que você faz para consertar aquilo que aquela outra pessoa pode estar passando? E mais ainda, como você não é o centro da história, outra coisa vai ter que ser o centro da história. E aí quando você tem essa noção, essa medida mais real, no final das contas é como se o centro que vai consertar o mal que você causou é Deus. Quando isso acontece, o desespero vira quase uma impossibilidade, porque se é Deus a fonte que vai curar aquilo que você cometeu, então não existe impossibilidade de redenção, não importa o mal que você fez, porque o infinito da bondade divina é suficiente para cobrir todo o finito da maldade que a gente pratica. Então, o movimento de humildade, ele é sempre um movimento de amor de dentro para fora, enquanto o movimento de remorso é um movimento de orgulho de fora para dentro. E é por isso que o remorso esmaga quem cometeu, enquanto o arrependimento eleva quem cometeu. Mesmo ambos tendo praticado o mesmo tipo de mal. Então, perceba que a negação de Judas e a negação de Pedro são ambas traições ao Cristo. E ainda tem um outro fator. Judas, conquanto a gente o deteste mais, ele não tinha recebido de Nosso Senhor toda a graça e a atenção que Pedro tinha recebido. A negação de Pedro é mais danosa do que a negação de Judas, em um certo sentido, porque a quem muito foi dado, muito será cobrado. Pedro foi o cara que Nosso Senhor elogiou, entregou as chaves da igreja, disse que ele iria confirmar os irmãos na fé, etc, etc, etc. Era o cara que estava lá com ele, subiu o Tabor, ele curou, foi na casa dele, morava lá, curou a sogra dele, e tal. E assim, Judas nega, aliás, Judas trai, e Judas trai por 30 moedas de prata. Pedro nega diante da empregada do sumo sacerdote. Então, assim, não estou dizendo que a traição de Judas foi melhor, mas eu estou dizendo que se fosse em termos de remorso, Pedro teria muito mais razões de remorso. Percebe? Mesmo ele não tendo desencadeado aquele negócio, por conta do tipo de afeto que ele recebeu anteriormente. Mas ele tem um movimento de arrependimento. E aqui é um ponto. O remorso, ele congela o indivíduo no mal que ele praticou. O remorso é um tipo de aprisionamento no mal praticado. Enquanto o arrependimento, ele liberta o indivíduo do mal que ele praticou. Então o arrependimento ele é um movimento de abertura, enquanto o remorso é um movimento de enclausuramento no mal. Quando você tem remorso, você fica encapsulado junto com o mal que você fez. Quando você se arrepende, você quebra a bolha do mal que você fez. Então o indivíduo só consegue agir para o bem quando ele se arrepende. Ele não consegue agir para o bem quando ele sente remorso.